Meus irmãos, o nosso tema mesmo hoje, né, é desse final do capítulo, quando fala da luta de Jacó por Deus. Mas até chegar esse momento aqui do versículo 22 em diante, aconteceu muita coisa. Até Jacó lutar com Deus, aconteceu muita coisa. Ele então despediu do sogro dele na semana passada, como nós vimos, e você pode ler de novo comigo aí o versículo 1 do capítulo 32, que diz: E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Veja o cuidado que Deus tem com Jacó. A Bíblia diz aqui que assim que ele se levantou para ir para a casa dele, né, depois de se encontrar com o sogro em Gileade, a Bíblia diz que os anjos de Deus vieram ao seu encontro. E diz aqui, meus irmãos, foi o seu caminho e os anjos o encontraram. Você lembra que quando o faraó estava perseguindo o povo de Israel, Deus ele ficou para trás. Ele ficou para trás porque ele ficou entre o povo dele para proteger e aquele mau rei, o faraó. A mesma coisa está acontecendo aqui. É só esse aqui que você tenta, esse aqui faz clac, 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 né? A mesma coisa está acontecendo aqui. Meus irmãos, quando o sogro de Jacó, ele ficou sabendo que o Jacó foi embora, o que ele fez? Ele saiu para perseguir e matar o Jacó, mas Deus não deixou. Deus apareceu para ele e disse: olha, guarda-te que não fala nem bem nem mal com meu servo Jacó, para que não aconteça coisa ruim. Agora o Jacó, ele está deixando tudo para trás mesmo, pegou as suas mulheres, os seus 11 filhos, e ele está indo rumo à casa do seu pai, que vai demorar muitos anos ainda para chegar na casa do seu pai, mas ele está voltando, né, para a terra de Canaã, definitivamente, e Deus ele mostra presença, os anjos de Deus vêm para ajudá-lo. Aí você vê o grande amor que Deus tem por nós, não é só por Jacó. Sabe, o Jacó, ele viveu 20 anos em Harã, a única coisa que ele quis foi vencer na vida, ficar rico. Mesmo assim, meus irmãos, apesar disso, o que Deus faz? Deus conhece os seus temores e Deus se coloca do lado dele. Mesmo sendo infiéis, ele continua fiel, porque não pode negar a sua palavra. Aquela palavra que ele disse antes do Jacó ir embora: eu estou contigo, te farei voltar a esta terra, eu não vou te deixar. O Jacó nem se lembrou de Deus, mas Deus nunca esqueceu de Jacó. Ele ainda estava longe de dizer o que ele disse antes de morrer, que o anjo de Deus, que eu temo, esse Deus maravilhoso, ele diz lá para os filhos de José: ele nunca me deixou, ele sempre esteve comigo, desde o dia que eu nasci até hoje. Então, irmãos, ele reconhece isso no fim da vida. Aqui ele ainda não está reconhecendo isso. Ele vê esses anjos, até fica contente, né? Ele coloca o nome do lugar de Manaim, porque disse aqui que Deus está se acampando, né? Olha aqui. Na verdade, Deus está indo, acompanhando ele. Deus está indo para proteger a sua frente, as suas costas, o seu lado. Deus está indo, ele fala, aqui é o acampamento de Deus, como se Deus tivesse acampado ali. Falta muita coisa para Jacó conhecer Deus verdadeiramente. Então, se a gente pergunta, os anjos existem para nós? É claro que eles existem para nós. Eles estão ao nosso redor, é o que diz o salmista. O anjo do Senhor acampa-se ao lado daqueles que o temem e os livra. Jesus, ele foi guardado pelos anjos. Mas era Jesus, mas e o Pedro? Que o Pedro tem de mais que nós não temos? Ele nos acompanha sempre, e sempre vão nos acompanhar, até depois da nossa morte. Os anjos não levaram apenas, meus irmãos, aquele Lázaro, lá para o seio de Abraão. A palavra de Deus diz que quando Estevão está morrendo, ele viu o céu aberto e os anjos do Senhor vindo. Então,
aprenda isso. Você tem os anjos te servindo, você tem essa proteção de Deus. Não é porque você é bom, porque você... Não, é porque Deus prepara isso para os filhos dele. Faz parte de Deus fazer isso para nós. E você vai perceber que em muitos momentos da sua vida, só os anjos mesmo, né, para te guardar, para te proteger. Agora, qual que é o efeito prático do cuidado de Deus, de mandar tantos anjos cuidar do Jacó? Olha aí, o Jacó, ele viu, né, ele contemplou aquilo, colocou o nome lá do lugar de Manaim. A retórica dele é legal, eu gosto, né? Esse é o acampamento de Deus. Ou seja, ele reconhece, eu estou rodeado de anjos, eu estou vendo anjos ao meu redor, que nem aquela música de Natal que a gente canta, né? Então, ele diz, olha, eu estou rodeado de anjos, mas na prática não adiantou nada, né? Vamos aqui, capítulo 32, versículo 2, Jacó, quando viu, disse, esse é o acampamento de Deus, este é o exército de Deus, e colocou o nome daquele lugar de Manaim. E enviou Jacó mensageiros diante da tua face, diante de sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Então o que ele fez? Ele pegou alguns homens de mais confiança e mandou longe, mandou lá para a montanha de Seir, longe, mas muito longe. Eles levariam dias para chegar lá. E eles foram até a montanha de Seir, e aí eles voltaram. E quando eles voltaram, eles trouxeram uma notícia que não foi muito boa, no versículo 4, né? E ordenou-lhes dizendo, olha, você vai lá, fala para o Esaú, que eu morei muito tempo com Labão, que eu fui peregrino, agora estou voltando, tenho boi, tenho jumento, tenho ovelha, tenho empregado, tenho servos e servas, né? E eu estou anunciando aí ao meu Senhor para achar graça aos teus olhos. Então vai lá, avisa ele que eu estou voltando, avisa. Ele nem imaginava, meus irmãos, que o irmão não pensava a mesma coisa dele que ele pensava do seu irmão. Então, antes de voltar para casa, ele começou a lembrar das coisas ruins que ele fez, de como ele enganou o irmão muitas vezes. Então ele disse assim, é bom eu avisar o Esaú que eu estou voltando, que eu sou rico, que eu não preciso de nada. Então, acho que é isso mesmo que eu vou fazer, eu vou avisar ele que eu não preciso de nada que é dele, né? Assim ele não vai fazer uma malvadeza para mim. Versículo 6, e os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e ele vai te encontrar, ele está com 400 homens. Meus irmãos, ele só veio com 400 homens para se encontrar com Jacó, mas não era para pegar o Jacó, dar uma surra nele, bater nele, matar, nada disso, né? Se assim fosse, Deus teria olhado para o Esaú e feito a mesma coisa que ele fez com Labão, ou seja, vou aparecer para o Esaú de noite e dizer para ele não fazer mal para o meu servo Jacó. Bem, irmão, mas o que a gente está falando aqui é que ele viu um monte de anjo, mas o efeito prático é inexistente, porque assim que falaram para o Jacó, olha, fomos a teu irmão e ele está vindo com 400 homens. Versículo 7 diz que o Jacó, ele temeu muito e angustiou-se e se dividiu em 2 bandos. Ele temeu pela vida dele, pela vida das suas mulheres, pela vida dos seus filhos, ele temeu pelos seus bens, ele ficou com medo. É a consciência culpada. Eu acho que, meus irmãos, aí, não é acho, eu creio, ele deveria ter dito como Davi. Você já leu aquele Salmo 56? É muito interessante o Salmo 56. Não está acontecendo alguma coisa que não é legal na tua vida? Tá. Olha o caso de Davi. Ele disse assim, em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Você está com medo? Confie em Deus. Se você está sem medo, confie em Deus. Mas se você estiver com medo, temeroso, angustiado, Davi está dizendo, em qualquer tempo que eu tiver medo, eu vou confiar em ti. Então, irmãos, ele está confessando que é possível, mesmo um herói que matou um gigante como o Davi,
é possível que ele tenha medo. Você tem medo, algum medo na sua vida? Bom, confie em Deus. Davi está dizendo isso. Em Deus eu vou louvar a sua palavra. Por que ele repete isso no Salmo? Em Deus eu vou louvar a sua palavra. Porque, meus irmãos, ele crê na palavra de Deus. Então, quando você crê na palavra de Deus, você está louvando a palavra de Deus nele, no próprio Deus. Em Deus eu tenho posto a minha confiança. Eu não temerei o que pode me fazer o homem. Então Saul perseguiu Davi por muitos anos. Esteve muito perto de pegar o Davi e nunca pegou. Sabe por quê? Porque Deus nunca deixou. Deus nunca abandonou. A mesma coisa aqui é com Jacó. E você vai perceber isso na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. Essa proteção especial que Deus tinha com esses homens. E muito, Deus cuidava demais deles, não é? Então, irmãos, aí ele faz o quê? Ele vai fazer uma comitiva, né? Ele fez essa comitiva, enviou lá, né, meus irmãos? E esses temores dele aqui, vamos pular esse aí, Felipe? Pode pular esse aí, né? Os temores de Jacó, tanto anjo ele tinha, mesmo assim ele fez o quê? Ele temeu pela sua vida. E eu disse para vocês que o motivo desse temor era a consciência culpada. Ele ainda lembrava que ele roubou a bênção do irmão dele. Aquilo não saiu da sua cabeça, nunca saiu da sua cabeça, né? Lembrava da ameaça que o Esaú fez. No capítulo 27, no versículo 41, o Esaú disse: quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Então aquilo ficou na cabeça dele. E a consciência culpada, mais a ameaça do Esaú, fez o quê? Fez, meus irmãos, com que ele ficasse com muito medo. Então o medo tinha um motivo. O motivo é que ele aprontou demais lá atrás, né, contra o irmão dele, e agora ele pensa que o irmão dele vai vir e matar todo mundo. E o que ele vai fazer com o medo, né? É aí, meus irmãos, que o Jacó, ele vai voltando a ser Jacó, não é? Ele diz assim no versículo 8, eu dizia, se Esaú vier a um bando e ferir, o outro escapará. Ele começa a criar plano na cabeça dele de sobrevivência. Ele começa a fazer, meus irmãos, projetos para que pelo menos as mulheres e os filhos não sejam mortos. Então ele dividiu em 2 bandos. Ele disse, eu vou ter um bando com os empregados e tudo que eu tenho, e aí eu vou ter um bando comigo, as mulheres, os filhos e mais algumas pessoas, assim, enquanto eles estiverem atacando um bando, o outro consegue fugir. É um projeto e tanto, não é? Então ele está ali arquitetando, eu vou fazer isso aí. Aí, meus irmãos, no momento, né, que ele começou a fazer esse projeto, ele faz o quê? Ele faz uma oração, né? Ele está falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, de repente, do nada, veja o versículo 9, ele começa a orar. De fato, é a primeira vez que ele está orando, é a primeira vez que realmente ele coloca ali um momento de oração, né? Naquela primeira vez, lá no capítulo 28, ele faz uma troca com Deus. Não é uma coisa espontânea, aqui é uma coisa espontânea, e no versículo 9 ele disse, Deus de meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volta para a tua terra, tua parentela, e vou te fazer bem. Eu sou menor do que todas as beneficências e toda a fidelidade que tivesse com teu servo. Veja só, quando ele vai falar com Deus, e de novo eu lembro vocês, ele nunca fala, meu Deus. O Jacó não fala, meu Deus, ele fala, Deus do meu pai, Deus do meu avô. É assim que ele tratava Deus, como o Deus de alguém que ele conhecia esse Deus de Abraão, ele conhecia esse Deus de Isaac, mas ele não conhecia para ele. Ele realmente não teve aquele encontro, ele não teve, meus irmãos, aquela entrega pessoal. Há muitas pessoas que ouvem falar de Jesus, mas nunca entregaram a vida para Jesus.
E aí ele está fazendo isso, ele está orando para esse Deus do papai e do vovô, e ele reconhece no versículo 10 que Deus é muito bom para ele. Ele fala assim: olha, quem sou eu para receber o que eu já recebi, das coisas que o Senhor fez para mim, das suas beneficências? Jamais, da sua fidelidade. Quando eu passei aqui eu não tinha nada, final do versículo 10, não tinha nada, agora eu sou 2 bandos, livra-me, peço-te, da mão do meu irmão Esaú, porque eu morro de medo dele, porque eu o temo, né? Para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. É interessante essa oração dele. A oração dele fala, meus irmãos, quem é esse Deus? Deus de Abraão, Deus de Isaac. Fala sobre os atributos desse Deus, como fidelidade, como beneficência. Fala desse cuidado, meus irmãos, que é um cuidado Jacó não fez nada para que Deus cuidasse dele. É um cuidado incondicional. E depois ainda começa, meus irmãos, a dizer o que sente. Versículo 11, eu estou com medo, Deus. Deus, eu estou com medo. Ele podia dizer: meu Deus, eu estou com medo. Mas ele não tinha Deus ainda como pessoal na sua vida. Ele tinha que dizer: Deus, eu estou com medo do Esaú, porque ele vai vir me matar. Eu sei que ele está vindo me matar. E não era nada disso. Mas ele está falando assim: eu vou morrer, agora acabou para mim, né? É o meu fim. Aí no versículo 11, ele pede socorro. Livra-me, Senhor, tenha misericórdia, livra-me, né? E no versículo 12, ele faz o que você pode fazer, o que eu posso fazer. Sabe o que dá força para a nossa oração? Quando a nossa oração ela é confirmada pela palavra de Deus. Porque aí não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Sempre que você orar para a salvação da sua família, diga para Deus: Senhor, o Senhor disse que se eu cresce, eu seria salvo, a mim e a minha casa. Diga isso. Faça como Jacó está fazendo. Grandes personagens da Bíblia lembrava isso na oração. Não é para lembrar Deus, não, como se Deus tivesse esquecido disso, não. Mas é para que a própria pessoa entenda que a sua oração tem uma base firme. Qual que é a base? A palavra de Deus, que não pode mentir, que não pode negar a si mesmo. E aí, irmãos, ele faz isso no versículo 12. Ele diz: certamente te farei bem. Foi o Senhor que falou isso aí. O Senhor falou que ia me fazer bem, e o Senhor falou que a minha semente ia ser assim, como a areia do mar, né? Com a multidão que não pode se contar. Então, ele fala o que Deus falou para ele. Bom, mas como eu disse, ele está que nem um papagaio aqui. Melhor ser que nem um papagaio imitando a Deus. E se você um dia puder fazer suas orações confiando na palavra de Deus, isso nos ajuda a ter fé, muita fé. Quando a gente ora, a gente vai saber que Deus vai atender a nossa oração, porque Ele disse. E aí, meus irmãos, ele faz o quê? Ele está com medo? Tá. Então, ele faz primeiro um plano e depois uma oração. Aí eu tenho uma pergunta aqui, né? É certo fazer o que ele fez? Primeiro eu faço um plano e depois eu oro. E ele fez o seguinte: ele fez um plano, ele orou e fez um outro plano. Lembra que ele era cheio de projetos, cheio de planos. Ele tem um plano para roubar a primogenitura. Ele com a mãe tem um plano para roubar a bênção. Ele tem um plano para enganar o sogro. Ele tem um plano para fugir. Agora ele tem outro plano, ele tem um plano para sobrevivência. Então ele tem um plano, mas ele está com medo, ele conversa com Deus: eu estou morrendo de medo, mas aí ele volta a fazer um plano. Olha só, é certo agir primeiro e orar depois? Traçar estratégia e dizer assim: abençoa Deus esse meu plano? Não, né? Fazer planos, depois orar, nunca vai dar resultado. No caso de Jacó, ele tinha uma vantagem, que era que ele estava orando segundo a vontade de Deus.
E quando nós oramos segundo a vontade de Deus, vai dar certo, porque essa é a promessa de 1 João. A gente sabe que nós vamos receber aquilo que a gente pede, se está dentro da vontade de Deus. Ele fala que Ele vai nos ouvir. Essa é a promessa que nós temos. Então, meus irmãos, eu devo primeiro orar e depois da orientação divina fazer alguma coisa, né? Sim, eu devo descansar unicamente em Deus, ou seja, eu vou orar primeiro, pedir para Deus abrir ou fechar a porta, e aí a partir do momento que Deus abre a porta ou fecha a porta, então eu vou tomar as atitudes devidas, mas nunca primeiro fazer alguma coisa e depois pedir para Deus abençoar. Primeiro eu compro um carro, depois eu peço para Deus abençoar essa compra. Não, primeiro você tem que pedir para Deus abençoar para você achar um bom carro. E assim para qualquer coisa da nossa vida. Nós temos que primeiro orar para tudo que eu falo é tudo mesmo. Primeiro eu faço a oração e aí então, meus irmãos, Deus Ele vai abençoar, tá certo? Para não cometer esse erro de Jacó aqui. Agora essa oração, de Jacó, meus irmãos, a gente já falou sobre isso, revela muito sobre ele, o progresso espiritual que ele mostrou, nós falamos sobre isso, que é a primeira vez que a gente vê ele orando, ora para o Deus dos seus pais, reconhece a condição miserável, confessa seus temores a Deus, pede livramento, diz que confia no cuidado de Deus, mas infelizmente ele tem aquelas quedas carnais, tá? Mas a oração dele revela muita coisa dele para nós. Agora, novamente as atitudes dele vai mostrar incoerência. Vamos lá, acabou a oração, versículo 12, acabou de orar. Está tudo certo? Não, estaria tudo certo se não fosse o Jacó, Jacó é imprevisível. Versículo 13, e ele passou ali aquela noite, planejando, tá? Ele passou ali a noite pensando, e aí ele tomou um presente, olha lá, tomou do que veio na sua mão, um presente para seu irmão Esaú. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar 200 cabras e 20 cabritos, 200 ovelhas, 20 carneiro, vai pegar 40 vacas, 10 novilho, vai pegar 30 camelas com as crias dando leite, vai pegar jumentos, jumenta e vai mandar para o irmão dele. Esse é o presente, é isso que ele vai fazer. Versículo 16, deu na mão dos seus servos, cada rebanho à parte. Sabe o que ele fez? Ele pegou um pouco de servos, pegou as 200 cabras com os 20 cabritos e disse, vai na frente. Aí passou um pouco, pegou mais 200 carneiros, 200 ovelhas e mais 20 carneiros e disse, agora é a vez, vai vocês, E foi mandando bandos, separadamente, espaçadamente. E disse, olha, quando Esaú perguntar o que está acontecendo, tá? No versículo 17, ordenou ao primeiro dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar para perguntar de quem é, para onde vai, de quem são esses que estão diante da tua face, vai dizer, são do seu servo Jacó, presente que envia meu senhor, a Esaú, e ele está vindo aí atrás, está vendo só, irmãos? É um monte de presente, ele está dando presente, e mandou todos falar a mesma coisa, olha, esse é um presente para o senhor, o Jacó está vindo aí atrás, Versículo 20, por que ele está fazendo isso? Direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, e então ele vai aceitar a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. Olha lá, por isso que eu disse que é uma incoerência. Ele ora para Deus, agora ele faz um outro plano, o plano dele é o seguinte, ele não confia que Deus pode segurar a mão do Esaú,
Ele não confia que Deus não vai permitir que Esaú mate. Na verdade, ele não confia no que ele disse no versículo 12, que ele ia ser uma grande nação. Ele não confia. Por isso ele manda um monte de presente, versículo 20, porque dizia: eu o aplacarei com presentes. Pois bem, meus irmãos, essa atitude dele, né? Ele não acredita que só a oração pode ajudar. Ele faz do presente um Deus, ou um Deus do presente. Ele acha que aquele presente vai resolver os problemas da vida dele. É por isso, ele esquece dos anjos, confia mais em animais do que no Senhor, e a atitude dele pode bem ser a nossa, né? Sempre um plano, um projeto e uma desconfiança em Deus. É como se Deus não estivesse do nosso lado, como se os anjos não estivessem acampados ao nosso redor, como se, meus irmãos, Deus não fosse cumprir as promessas que fez a nosso respeito. Você não precisa comprar ninguém. Se Deus não mover um coração, ninguém moverá. Não compre ninguém, não precisa comprar ninguém, isso aí não existe, né? Deus é que aplaca os corações. Deus é que acalma, Deus é que ajunta, Deus é quem separa, Deus é que faz. Não esqueça disso. Mas Jacó é o Jacó, né? Como eu disse para vocês, é o Jacó. E aí, meus irmãos, com todo esse trabalho, né? Versículo 21, assim passou o presente diante da tua face, ele, porém, passou aquela noite no arraial. Mais uma noite. E de noite em noite, ele foi vivendo a vida dele. Jacó, ele viveu uma noite durante 20 anos. Mais de 20 anos. Uma noite escura. Uma noite que parecia que nunca ia acabar. Desde quando ele colocou aquele travesseiro de pedra lá, né? E ele deitou e o sol se pôs, só agora no capítulo 32, o sol vai se levantar. É a noite. Às vezes a noite de uma pessoa dura anos, às vezes dura meses, mas é uma noite. E aí, irmãos, no versículo 22, e levantou-se naquela mesma noite, que noite aquela, hein? E tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Ele foi passando filho por filho, esposa por esposa, foi passando um atrás do outro, e ele foi o último a atravessar aquele val. Bom, uma coisa é certa, irmãos, é a coragem de Jacó, é o cuidado que Jacó tem com os filhos dele, é o cuidado que ele tem com a família dele. Aqui ele atravessa pessoa por pessoa, filho por filho, e depois que ele luta com Deus, ele vai para o outro lado, ele sai de trás e ele vai na frente. Ele vai na frente das suas mulheres e dos seus filhos para proteger cada um deles, mesmo mancando, mesmo tendo se tornado uma pessoa assim que não ia poder fazer muita coisa a mais, um cajadinho na mão. Ele falou: bom, né, aqui, se tiver que morrer, eu quero morrer primeiro. Admirável essa coragem do Jacó. E no versículo 24, ele ficou sozinho e ele lutou com Deus, né? Ficou a sós e lutou com Deus. Olha só que coisa interessante. Ficou sozinho e lutou com Deus um homem até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixe-me ir, porque a alva sobe. Ele disse: não vou te deixar, enquanto não me abençoar. E disse: qual é o seu nome? Ele disse: Jacó. Você não vai mais se chamar Jacó, mas vai se chamar Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Ele está lutando com Deus aqui, está numa briga com...
Meus irmãos, ele não lutou com Deus. Às vezes a gente vê, né, eu acho que é na próxima, pula aí uma, né, o significado e o objetivo dessa luta. Eu gosto muito do Spurgeon, né, mas ele ensinou certa vez, e muita gente acaba correndo nessa onda, né, dizendo que é um exemplo de poder, o poder de Jacó na oração, que Jacó está lutando com Deus em oração. Irmãos, primeiro, que Jacó não está orando, Jacó está brigando, está lutando. E eu digo outra coisa, ele se machucou, ele ficou aleijado para a vida inteira nessa luta. Então ele não está orando aqui, ele não está prostrado de joelho, clamando, ó Deus, isso ele fez antes, né? Então ele não está orando. É Deus que luta com ele, não é ele que luta com Deus. Ele não chamou ninguém para a briga. É ele que estava atravessando e Deus parou ele e disse, agora você vai levar um supapo, né? Vou dar um sacode em você, né? Então, se eu luto com alguém, é porque eu quero algo dessa pessoa. E se essa pessoa luta comigo, é porque ela quer algo de mim. Então, aqui é bem claro no versículo 24, lutou com ele, não foi ele que lutou com o homem, foi o homem que lutou com ele. Ou seja, Deus quer alguma coisa de Jacó. Está trabalhando aqui nesse Jacó, um Jacó que não se dobra, um Jacó que está lutando ali e não solta de jeito nenhum. Então Deus queria quebrar o orgulho de Jacó. Lembra, ele era autossuficiente, cheio de planos para ele infalíveis, mas para nós falíveis. Deixar de agir por si mesmo. Então é isso que Deus está querendo. Deus está querendo que Jacó o enxergue. Está lá lutando com Deus, não é? Volte aí na página anterior. Qual que é o benefício de ficar a sós com Deus, como ele ficou? É a única maneira, meus irmãos, da gente ter um juízo de nós mesmos e uma visão clara sobre Deus. Então vai acontecer duas coisas aqui. Primeiro, é que Jacó ele vai reconhecer quem ele é. Quem ele é. Segundo, ele vai buscar o socorro, a bênção de Deus. Ou seja, ele também reconhece quem Deus é. Ele não larga o homem, não é porque ele quer bater no homem. Ele não larga o homem porque ele quer ser abençoado. Ele quer ser abençoado por Deus. Então, o homem está lá lutando com ele, não é? E aí vê que ele não solta, então bate nele, aí ele se enfraquece, mas fica agarrado, né? E eu não vou soltar, me solta, não solto. Eu só solto se eu for abençoado, eu quero ser abençoado. E aí Deus diz para ele, quem você é? Como é que você se chama? Na verdade, meus irmãos, o original, ele é muito estranho aqui. É como se Deus pegasse e falasse aqui, olha nesse espelho aqui, Jacó, quem que é você? É como se um filme passasse na cabeça dele. O que significa a palavra Jacó? Enganador. Não foi isso que ele fez a vida inteira? Enganou. Então Deus mostra um espelho para ele e fala assim, esse é você. Não é isso que acontece na nossa conversão? Deus mostra quem nós somos, como nós somos miseráveis, como nós somos pecadores, como nós somos imprestáveis. Deus mostra quem nós somos. E ele confessa, ele diz, eu sou o Jacó. O Pedro, quando conversando com Jesus, ele olhou para Jesus e disse, Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. O Isaías, quando ele viu a glória de Deus, ele disse, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, todos eles reconhecem a sua miséria,
reconhece que são pecadores, não enxergamos quem nós somos. E aí, irmãos, e depois que ele fala, eu sou Jacó, veja lá, no versículo 27, qual é o teu nome? Ele disse, Jacó. Então Deus disse, você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel, você vai ser o príncipe de Deus, aquele que luta com Deus. De agora em diante você vai ser Israel, o príncipe de Deus. É assim que você vai se chamar. Veja, irmãos, a grande bênção daquela noite. Qual que é a grande bênção daquela noite? Tornar o Jacó um super-homem, porque ele lutou com Deus e venceu e prevaleceu. Irmãos, Deus permitiu tudo aquilo para Jacó poder olhar a sua miséria e confiar em Deus. Deixar de ser um homem autossuficiente, que pode fazer tudo. Os próximos passos de Jacó, capítulo 33 em diante, o Jacó, ele é outro homem, ele não é o mesmo Jacó. O Jacó, a vida inteira, ele quis ser abençoado até nesse momento. No capítulo seguinte, ele vai olhar para o irmão dele e vai dizer para o irmão dele, fica com a minha bênção. Aquilo que ele lutou a vida inteira para conseguir conquistar, ele pegou e disse, meu irmão, topa você. É um homem transformado. Então, ele vai dizer isso para nós. A grande bênção de Deus para Jacó naquela noite, foi fazer Jacó descobrir quem e o que ele era. Como a gente acabou de dizer, olha para você, Jacó. Aí Jacó teve que admitir, eu sou um Jacó, um enganador, um pecador cheio de defeito, ingrato para Deus, perdido. Se não bastasse, meus irmãos, ali ele era autossuficiente, não precisava de Deus para nada na sua vida. Até aquele momento ele não precisou de Deus para nada na sua vida. Ele quis a primogenitura, comprou com uma sopa. Ele quis a bênção, ele roubou. Ele quis a Raquel, ele trabalhou e casou com a Raquel. Ele queria ganhar bastante, ele trabalhou, enganou o sogro e ganhou bastante. Até agora ele não precisa de Deus para nada, para nada. É isso que Deus queria mudar na vida dele. Sabe quando nós realmente entendemos quem nós somos e quem Deus é? Quando nós nos tornamos totalmente dependentes de Deus. De dizer, eu não sou nada, mas Deus é tudo. É Ele. Sabe aquele homem que confia nas suas riquezas? Ele é um Jacó. Aquele homem que confia no seu porte, na sua força, ele é um Jacó. Aquele homem que confia no seu intelecto, nos seus estudos, ele é um Jacó. Mas quando ele diz, olha, isso não significa nada, não sou nada, é só Deus na minha vida, pronto, Quando descobrimos quem somos, saberemos quem Deus é, tá? Foi assim com todos esses personagens, Davi, Pedro, o centurião, e o que ele ganhou quando reconheceu quem ele era. Vamos terminar aqui, vamos lá no versículo 28. Então disse, você não vai mais se chamar Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó perguntou e disse, me diga o seu nome. E ele, por que você pergunta o meu nome? E abençoou ali. Muito curioso, né? Deus nunca desceu, nunca fez algo para suprir curiosidade humana. Sabe os curiosos? Deus não está nem aí para os curiosos. Versículo 30, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, eu vi Deus face a face e minha alma foi salva. Não é que ele viu pessoalmente Deus, não. Depois, meus irmãos, a gente vai ver quem ele viu. O capítulo 33 revela para nós quem ele viu. Ele viu o irmão dele o tempo todo.
Mas aqui no versículo 30, tenho visto Deus face a face, e minha alma foi salva. Ele ganhou a salvação, ele recebeu. Ele não diz, e me salvei, ele diz, a minha alma foi salva, foi resgatada. Deus me salvou. Então esse é o dia que ele teve um encontro com Deus. É o dia que você teve um encontro com Deus, é o dia que ficou marcado na sua vida, o dia da sua conversão. E aí, meus irmãos, saiu o sol. Outro dia a gente fala desse sol que saiu, né? Mas ele encontrou o Deus da sua salvação, ele ganhou um novo nome, passou a ser uma nova pessoa, finalmente foi abençoado, a bênção que tanto desejava, ele descobriu que ninguém mais podia tirar a bênção dele, e essa bênção que ele recebe, ele pode dar para os outros também, que não vai lhe fazer falta. Veremos a partir desse dia um novo Jacó. Chegou o momento de Jacó deixar de ser Jacó para ser Israel. A partir desse dia ele vai chamar Deus de o Deus de Israel. Agora é meu Deus também.